Impacto acadêmico, já começa logo cedo, né? Tudo que é chato e constante é impactado. Tudo. Sabe que eu vou... Tipo estudar, tipo Exato. trabalhar em coisa chata, tipo Olha, fazer tarefas do dia eu a acho dia. que tudo que exige esforço mental prolongado. Sem né? recompensa. Sem uma recompensa imediata. Exato. Ele tem muita dificuldade de... Ô, pessoal! E aí, beleza? Estamos de volta aqui no Agente a Mente. Vamos falar de uma coisa muito massa de TDAH, que é o que todo mundo tem. Mentira, só 10, quanto você falou? 5,28%. 5,28%. É muita gente, né? É bastante gente. É bastante gente. Pelo impacto que gera, bastante gente. E ninguém sabe que tem, né? É incrível, né? Ninguém sabe. Às vezes o indivíduo passa anos sem ter diagnóstico e sofrendo com aquilo muito, muito, com impacto na escola, na família, na autoestima. É terrível. É terrível. Eu sei como é. Eu sinto na pele, assim. Dá uma... É uma tensão ter isso. E você sabe que é interessante? Porque, primeiro, é bom que a gente fale, TDAH é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Segundo a Academia Americana de Psiquiatria. E é um transtorno de neurodesenvolvimento, né? Que começa muito pequeno e vai percorrer a vida inteira. A vida inteira. Passa a infância, entra na adolescência, alguns melhoram até a vida adulta, mas a grande maioria ainda vai mesmo assim levar até para a vida adulta e vai continuar sofrendo impacto do transtorno de déficit de atenção. Só para eu saber quanto que melhora na vida adulta, assim. É variável, mas eu vou falar para você que aí uns 30%, 40% da população melhora, a hiperatividade melhora bastante, mas o déficit de atenção geralmente persiste e vai continuar gerando impacto. Por volta de 40% acaba melhorando. A grande maioria vai levar ainda assim para a vida adulta e vai requerer tratamento e vai continuar tendo impacto. O sintoma muda, né? Quando você é criança para quando você é adulto, né? Eu não saio correndo por aí, mas... Exato. Mas você nunca saiu, né? Você nunca saiu. Eu não tenho tanto H, né? Do hiperatividade. Porque a Academia Americana, ela dividiu em 3 apresentações, né? A apresentação... Porque é uma grande tríade, né, de sintoma. A apresentação que é só o indivíduo desatento, ele é puramente desatento. Que é o TDA. É o DDA, né? O distúrbio de déficit de atenção, né? Aí tem o hiperativo impulsivo, que é a grande minoria. É muito difícil você ver hiperativo impulsivo, por volta de 10% só hiperativo impulsivo, até porque costuma melhorar com a idade, a hiperatividade motora costuma melhorar. E o outro que é o tipo combinado, que é hiperativo, impulsivo e desatento. Mas essas apresentações podem mudar, até porque a hiperatividade costuma melhorar ao longo do tempo, mas o déficit de atenção geralmente persiste, né? Então É mais raro ter só um? Ou é mais raro ter todos? Como assim? É mais raro ter hiperatividade junto? Não, é mais... O só hiperativo impulsivo é o mais raro de todos. Por volta de 10% deles, 15% deles é hiperativo impulsivo. O resto se divide aí entre combinado e de distúrbio de déficit de atenção. Combinado, parece um japonês. O combinado parece um sushi, a apresentação sashimi. Combinada no sentido de hiperativo, impulsivo e desatento. É um combo. É que são sintomas muito diferentes, né? Você não imagina a diferença? Nada a ver, né? Exato. Como que você tá desatento, daí você decide sair correndo? Não faz sentido. Mas não é assim, né? O indivíduo geralmente tem uma apresentação que já começa desatenta, né? Que parece ser mais comum em menina, né? E por isso que elas também são menos diagnosticadas, porque o desatento incomoda pouco, né? É mesmo, faz Muito sentido, pouco, né? muito pouco. A menina que tá lá no fundo da sala, lá, devaneando. A professora não chama os pais pra conversar, né? Não perturba ninguém, Não preocupa ninguém, né? Não perturba ninguém. Eles chamam os pais, vão falar assim, ela só precisa estudar. Ela é boazinha, ela se relaciona bem, uma menina esforçada, mas ela tá precisando estudar mais, porque na hora de chegar na prova ela perde, né? Ela perde porque ela tem um monte de outros problemas, né? Porque a atenção não é uma coisa... Quando a gente fala de déficit de atenção, parece algo único, né? Mas você pensa o seguinte, para você manter sua atenção, você tem que manter a sua motivação,
você tem que eliminar estímulo concorrente, você tem que analisar a situação de forma correta, você tem que inibir uma vontade impulsiva de dar uma resposta rápida e ainda tem que dar uma resposta adequada para aquilo lá, né? O desatento erra em tudo isso. Então, e gasta muita energia para isso. Muita energia para isso. Eu vi, tem um canal chama How to DDAHD. Sim, tem muitos grupos, em inglês. Né? Sim, sim. E daí é uma menina que aprendeu a ter TDAH e daí ela traz ferramentas que não sejam simplesmente medicar, saca? Sim, mas... Porque ela acha que o mundo falta ferramentas, assim, para o mundo do TDAH. Seguramente. Falta entendimento, inclusive, né, das pessoas. Tem muita gente que ainda acha que isso daí é preguiça, que isso daí é porque o indivíduo não quer, né? É o que mais tem, é o mais fácil. E é a mesma galera que fala que depressão é tristeza. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É preconcebido. Para mim tem um grande preconceito já de cara em relação à questão da saúde mental. Porque a menina lá que começa desatenta, vamos pegar só o desatento puro. Cara, ela não é reconhecida, ela tem fracasso escolar, na adolescência ela deprime, chega na vida adulta tem uma chance maior de uso de droga, ela vai ter mais problema de acidente de carro, ela pode morrer de acidente de carro, a autoestima é menor, toda uma série de consequências, né, que a gente sabe. Acho que qualquer acidente ela pode morrer mais. E eles são muito menos avaliados. Né? Eles morrem 4, 5 vezes mais do que a população. Sério? Eles perdem a carta muito mais. Não acredito nisso. Sim, sim. Termina o namoro. Sim, termina um namoro mais na vida adulta. Esquece das coisas do namoro. Sim. Perde mais o emprego. Perde a amizade. Perde mais também. E isso vai minando a autoestima. Eu acho que o grande problema... Eu falei. Vai destruindo a autoestima ao longo dos anos. Eu falei pra você, agora que eu tava estudando TDAH, eu descobri que eu sou muito melhor do que eu imaginei. Agora eu coloco a culpa no TDAH. Falava, né? Antes eu colocava a culpa em mim mesmo. Exato, mas quando você coloca isso numa coisa exterior, assim, que a culpa é do outro, é mais fácil de se viver consigo mesmo. Sim. Mas você percebe, porque de fato o indivíduo ele se sente assim, né? Porque assim, ele imagina o seguinte: você é inteligente pra caramba, você é um cara culto, você faz amizade com facilidade, tem um rendimento escolar no começo que é bom, mas daí vai aumentando a pressão acadêmica, você começa a se dar mal. Todo mundo fala que você é super inteligente, mas você começa a só ir mal. Aí ninguém entende, né? E mesmo a pessoa não entende. E aí os pais vão falar assim, precisa estudar, você precisa estudar, você tá precisando se concentrar, você precisa deixar de ser vagabundo. Porque pra ele é tão fácil. Claro. Mas aí anda um grande paradigma, hein? Que eu acho que aí é fundamental a gente entender. Não depende da pessoa. Né? Esse é fundamental. Ou você acredita nisso ou não. E todos os estudos mostram exatamente isso. Eu prefiro acreditar que não. Não depende. Ciência não depende, também. Né? Não depende. Você pode ver uma coisa. Eu não sou um vagabundo. Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Pelo contrário. Aliás, eu vou te falar pelo contrário. Eu acho que a galera que passa e consegue fazer overcome, consegue superar tudo isso, eles são guerreiros pra caramba. Sabe, eu ia falar da menina opostos, né? do YouTube. Ela fala que o transtorno de déficit de atenção é um problema motivacional. E que tem todas as tarefas que parecem ser fáceis na vida, na verdade tem um muro gigante para você começar a fazer elas. E é isso que muda para todo mundo, porque ninguém tem esse muro gigante, a gente tem. Porque eu tava em casa, assim, essa coisa do home office, e daí eu fico me preparando para começar a trabalhar, eu coloco música, tomo café, e daí fica assim, você não vai começar a trabalhar? Já falei, eu vou começar daqui a pouco, eu tô escalando o muro, entendeu? Mas é verdade. É isso que eu tô fazendo, eu tô escalando o muro para começar. Não é uma coisa que... E ninguém não entende é natural, isso. Né? E depois que eu passo o muro, fica se sente mais muito bem. Fácil. E você se sente bem. E eu consigo focar. Claro. O problema é o muro. Não, mas veja... Isso pode ser verdadeiro para você já tá bem mais maduro, você tem uma consciência maior, né? Agora, a motivação é um grande fator, seguramente. Porque motivação, atenção e memória caminham muito juntos, né? Aquela história do indivíduo falar assim, meu filho não pode ser desatento, ele joga videogame 1 hora. Claro, mas tem um reforço... que ele ama, ele tira 10. Claro, mas ele tem um reforço motivacional imediato. Eu brinco, tinha um colega que brincava com isso e fala assim, isso mesmo. Põe ele para ler A Mão e a Luva, do Machado de Assis, que a primeira emoção é na página 70, se ele lê.
Né? Ele não lê. Ele tá acostumado no mundo do TikTok, que tem uma emoção a cada 1 segundo, porque senão você muda de vídeo. E o outro, o mundo do videogame também, porque ele tem um reforço imediato, muitos se voltam para isso. Auditivo, colorido, de reforço de recompensa, é automático. Você mata o inimigo, você ganha recompensa na hora. É na hora. Né? Treina o cérebro para você ficar ali. Há uma disfunção na realidade executiva, né? Tudo falha, né? A memória operacional, o controle motivacional, o controle de impulso, a sua capacidade executiva de planejar, de antever, de controlar a satisfação sobre aquilo que você vai fazer e efetivamente fazer. E a dificuldade que as pessoas têm de entender isso é gigantesca. Tá. Você ser acusado de que a culpa é sua é imediato quase, né? O Lucas não faz porque ele não quer. A menina lá, ela não quer porque ela não quer estudar. Olha o oposto também, que é interessante. Porque veja o seguinte, eu conheço meninos com déficit de atenção que são o oposto. Eles são motivados e eles estudam muito. Só que para manter um padrão de desempenho mediano, né, sendo extremamente inteligente com uma capacidade de aprendizado muito boa. Para isso, para ela se manter ali, ela tem que estudar 8 horas por dia fora da escola. Isso não é impacto? Total. Total. Menina não faz mais nada. Ela só estuda para conseguir manter um desempenho. Ela perde socialmente, ela perde ela perde em família, ela perde em autoestima, ela perde em ter outras tantas atividades que são fundamentais ao longo da nossa vida. Né? Você pega a economia assim, como ela é feita para você se especializar em alguma coisa e focar o máximo possível naquilo, porque pro macro é melhor, né? Porque se todo mundo for especialista em alguma coisa é muito melhor do que todo mundo ser médio em tudo, saca? Sim. Então, recompensa as pessoas que são muito boas em coisinhas. Só que para essas pessoas que têm TDAH, como eu, é muito difícil, saca? Difícil. Por isso que você fala assim, pô, comunicação isso é bom. Mas é porque eu sei um monte de coisa sobre um monte de coisa. Sim. Entendeu? Sim. Você nunca conseguiu focar em algo pontual, né? Exatamente. Ser um generalista é uma especialidade atualmente, só que ela é muito mais rara. Sim. E é isso uma das coisas que as pessoas podem focar, entendeu? Em saber mais ou menos tudo, entendeu? É bom para comunicar. Exato. E é legal. Tem algumas áreas que são melhores, né? Porque você fala assim, pô, a gente tá conversando alguma coisa, até teve alguém que criticou, falou assim, pô, vocês mudam de assunto do nada. Mas isso também engaja o pessoal, saca? Claro, isso aqui é um bate-papo. É interessante, né, mudar de assunto do nada, porque a atenção de todo mundo vacila. Do nada, você chama a atenção porque você mudou de assunto. Exato, né? Porque um assunto também é outro. Coisas se mexendo é mais interessante do que coisas paradas, né? Mas olha só, vamos pensar, além de tudo, e você tem total razão, mas a escola brasileira, aliás, a escola não ajuda nada, né? Porque eles são cada vez mais pautados em desempenho e em performance. Né? De coisa chata. De coisas que são entediantes, né? Então, o que acaba acontecendo? O indivíduo, além de toda a dificuldade atencional, ou de controle de impulso, ou de controle da atividade motora, ele começa a perder a motivação. Pô, eu estou me esforçando, eu só sou criticado. Né? Dizem que eu rompo com a disciplina, que eu não sou educado, que eu não estudo, mas a culpa é minha. A culpa é minha, né? Mágico, né? Aí a escola chama meus pais, falam isso para os meus pais vêm, põem pressão sobre mim, só que eu não estou conseguindo fazer. E ninguém entende isso. E ali, ao longo dos anos, naturalmente, imagina, eu começo a tentar estudar, não consigo, eu vou mal, meus pais criticando, a escola criticando, meus amigos criticando, pô, eu começo a perder a motivação totalmente, e isso gera, muitas vezes, tantos outros problemas. Ninguém vê o mundo, né? É difícil. Se você for hiperativo, é mais fácil nesse sentido. Eu acho que ser identificado. Primeiro, né? Porque se você for hiperativo, tem mais chance de você ser encaminhado, você atrapalha. Não, socialmente você é melhor, tá ligado? As pessoas gostam das pessoas hiperativas, pelo menos na minha opinião. Não, olha só, eu discordo. Eles gostam no começo. E daí cansa. Depois cansa. Aquela primeira graça, que legal, ele é legal. Depois que ele, começa... É o palhaço da turma. Claro, começa a perturbar tudo, ele começa a interromper tudo, ele não respeita nada, ele é desengonçado, ele é meio não ajuda no trabalho. Assim. Aí ele... chega atrasado. Destrói um jogo que está rolando sem querer. Então, aquilo que é bacana no começo, mesmo a hiperatividade que pode ser interessante no começo, depois de um tempo começa a não ter
não ter graça mais para ninguém e a repercussão volta tudo contra ele, né? Isso que eu acho muito interessante, principalmente na criança. Tudo se volta contra ele. É porque ele não quer, né? É muito fácil, né? Mas ele não consegue, não é porque ele não quer. Aí é o grande paradigma. Ele não consegue. E todos os estudos que vêm sendo feitos, principalmente a partir aí de estudos ligados à neuropsicologia, têm demonstrado isso claramente. Né? Não depende do indivíduo. Quais são os sintomas na vida adulta? Tirando a parte da infância. Vários, né? O adulto, ele procrastina muito, né? Adia. É o que eu falei do muro. Tudo, adia entendeu? Tudo. Ele pega o muro da motivação tudo. Que você tem que escalar. Exato. Ele geralmente já está também com a autoestima mais prejudicada porque ele trouxe lá de trás, né? Ele já está mais na cabeça. Já está com isso. Intrínseca. Ele devaneia muito também, né? Essa coisa de estar sonhando acordado, né? Dessa questão da atenção. Ele também tem muita dificuldade de ser proativo. Dele pegar as coisas e já tentar fazer por ele mesmo. Eu acho que depende, né? Da coisa. São sintomas, exatamente, né? A gente tá falando do problema sintomas, motivacional, né? São vários sintomas que, no fundo, eles se interligam, né? Quando você tenta ter um entendimento associado à neuropsicologia. Um sintoma está associado ao outro, mas o diagnóstico ele é pautado num grupo específico de sintomas que são fundamentalmente comportamentais, né? Perde chave do carro. Total. Eu tinha um amigo... Coloca com chave no micro-ondas. É muito comum, por exemplo, assim, um adulto descrever. Eu tô aqui conversando com você, César, aí eu ia passar do supermercado, eu ia passar em tal lugar, quando eu vejo, eu já tô na porta da minha casa, não passei em lugar nenhum, eu nem lembrei. Nem lembrei. Né? E ali E aí, quando ele entra em casa, a mulher reclamou, porque ele tinha um monte de coisa que ele tinha que fazer. Né? Mas ele não fala, lembrou, esqueci. Né? Nem o presente esqueci não é um argumento. Exato, não é um argumento válido na briga. Como é que você vai dizer que você esqueceu o presente da sua mulher no dia do aniversário dela? Como, né? Ou fazer que nem eu esquecer o presente de Natal no dia do Natal? Não tem a menor condição. Isso porque você foi à tarde junto com a pessoa para comprar presente de Natal. A cidade inteira está enfeitada de Natal. Claro, mas isso, veja, é um fenômeno, né? E isso também é bom que se diga, né? É uma soma de sintomas que determinam um diagnóstico e que tem que ter impacto. Eu acho que isso... Tem aí umas discussões de TDAH sem impacto, mas tem que ter impacto. Que não tem impacto? Lógico que tem impacto. Eu não consigo na minha cabeça, exato. Quem fala que não tem impacto é porque não tem, porque é impossível. Exato, mas é essa discussão, porque para mim, se não tem impacto, então não é déficit de atenção. Porque é conceitual. Total. Tem que atrapalhar. E que tipo de impacto? Você tem ideia? O impacto de que a vida é um pouquinho mais difícil todos os dias. Para começar, né? É verdade. 80% é impacto acadêmico. Já começa logo cedo, né? Tudo que é chato e constante é impactado. Tudo. Sabe que eu vou... Tipo estudar, trabalhar em coisa chata. Tipo fazer tarefas do dia a dia. Eu acho que tudo que exige esforço mental prolongado. Sem recompensa. Sem uma recompensa imediata. Exato. Ele tem muita dificuldade de ter uma regulação, né, dessa condição dele executiva, da memória, do controle de motivação, do controle de impulso. Tudo isso está alterado nesses indivíduos. Isso é hoje muito conhecido, apesar de ainda haver grupos que acham que isso é invenção da indústria, que é a invenção da psiquiatria. É uns absurdos sem nenhum cabimento, com tanta gente sofrendo por conta do impacto que isso gera na vida da pessoa. Sabe o que eu estava conversando com o Romano um dia vai vir aí, eu acho. A gente convida ele vem, eu estava falando de TDAH com ele, na verdade eu não estava falando de TDAH com ele, mas eu falei assim para ele. Romano é Marcos Romano, psiquiatra incrível, que trabalha com TDAH em adulto genial, aqui em Campinas, inteligentíssimo. Um amigo nosso. E eu falei assim pra ele, não, parece que o meu presente sempre ganha do meu futuro na balança. Daí ele falou, nossa, isso é TDAH. Eu falei, Ele explicou por quê. Daí ele falou, isso é TDAH, é o presente ganhar do futuro toda vez. Porque ele não consegue antever. É aquela piadinha da borboleta passa e você olha a borboleta assim, borboleta. Ele não antevê as coisas. Você esquece do que você estava fazendo. Ele não planeja as coisas. Ele não controla a energia. Planeja, mas você planeja e daí dá errado. Você esquece do planejamento. Quantas vezes eu comprei uma agenda, planejei o meu ano inteiro e esqueci que ela existia no segundo dia? Claro, mas aí é por memória também, que também está alterado.
Não é memória, é porque é chato. Ah, tá. O seu caso tá vinculado a fatores de controle motivacional. Mas tudo caminha meio junto, né? Porque aquilo que eu te falei, memória, atenção e motivação, ó, caminham muito perto uma da outra. Você quer melhorar a atenção? Melhora a motivação. Pô, melhora, ajuda. Pô, o pai começa a dar um presente, começa a fazer isso, fazer aquilo. Melhora, mas não por muito tempo. Logo ele volta tudo de novo a exercer do mesmo jeito. Porque não basta só melhorar a questão motivacional. Não é um problema só motivacional. Tem uma série de alterações de ordem executiva que estão desreguladas e que você tem que tentar lidar com todas elas, né? Tá. Falando dos benefícios de ter TDAH, que é uma coisa que existe, tem benefício. Eu não estou sabendo. Eu sei porque eu sei. Primeiro, vamos lá. Isso é coisa dele. Criatividade, porque você mistura um monte de assuntos diferentes na sua cabeça e você conhece mais sobre mais coisas, que eu estava falando do generalismo. Segundo, que as coisas que você gosta, você consegue ter um ultra foco nelas, mesmo que seja pequeno. Sim. Tipo, eu aprendi violão porque o violão fica espalhado pela casa. Sim. Eu lembro que ele existe porque eu passo pelo sofá, ele tá lá, pego e toco, entendeu? Sim. Ele vira uma coisa que eu não preciso ter o tempo de treinar o violão, porque ele tá sempre ali, entendeu? Sim. E daí eu consigo ultra focar nisso. Como eu consigo ultra focar no videogame, ultra focar nas coisas que eu gosto de verdade, saca? E isso é muito bom, muito bom. São coisas que vira quase uma obsessão, assim. São coisas que te motivam, você se sente melhor com aquilo. Porque só que você perde como isso. Mas como eu não tenho motivação né? do resto, o resto tem tudo muro. Perde. Você entende? E tem uma coisa que não tem muro, você faz muito dessa coisa sem muro. Agora, pensa entendeu? Assim, e daí você fica bom nisso. Não, eu entendo, mas isso é um benefício. Se você não consegue executar o resto, né? Por muito tempo, não adianta. Né? É porque a vida são muitos joguinhos, não é um só. Exato. Né? Você pode ser muito bom em um joguinho e ser muito ruim no resto. Você tem que então perseverar, vale né? Você tem que manter rotina, você tem que manter disciplina, você tem que manter motivação. Tudo isso. Disciplina e liberdade, né? Total. Quantas vezes você não via assim, de vida assim, ele tá super animado, motivado, eu quero muito isso, nossa, eu vou fazer acontecer. No outro dia, ele já adiou aquilo lá, passou uma semana, ele nem lembra mais aquilo lá. Né? Só que os pais lembram, estão cobrando, o professor lembra, está cobrando, um amigo que ele tinha que fazer o trabalho também lembra, né? E ele é cobrado daí de todos os lados. Aí ele também, como ele não planeja bem, ele pega um monte de coisa junto. Ele acha que ele vai dar conta. Não consegue terminar nada. Ele não consegue terminar nada. Ele pode chegar a 90%, ficar muito bom e não consegue terminar. É muito e larga. Comum, é muito comum. Eu sei por quê. Sabe por quê? Porque você sabe o final. E daí você larga porque você sabe o final. Se você já fez 90%, você só precisa terminar, e terminar é uma coisa chata, você larga. Pronto. É isso que é. As pessoas não entendem isso. Tô mostrando o cérebro de um TDAH. Eu sei, mas não adianta, né? Porque, infelizmente, hoje a gente vive nessa sociedade, porque eu acho que é inegável que existe uma questão social no impacto. Né? Se eu pegar um menino hiperativo, não que ele não vá ter impacto, mas se eu colocar lá ele no meio do campo, o impacto seguramente é menor. Ele brincando, ele correndo e tal. Agora, se eu colocar ele num colégio altamente rígido, que ele tem que manter concentrado a disciplina, a rotina, ele vai seguramente ter muito mais dificuldade. Agora, é bom que se diga que hoje os colégios andam tão malucos na quantidade de matéria, do esforço, que um diagnóstico diferencial cada vez mais relevante é excesso de demanda, né? As pessoas que acham que são desatentas, mas no fundo estão com muita coisa para fazer. Estão burnout, né? E realmente não estão conseguindo dar conta daquilo tudo, né? Então, isso é relevante. É culpa do vestibular, né? O vestibular, que aumenta pra mim, a barra de todo mundo, daí todo mundo embaixo do vestibular tem que aguentar a barra do vestibular. O vestibular, pra mim, é o final de um processo já totalmente deturpado. Né? Ele é o final, do objetivo final de um processo deturpado, uma coisa que não tem o menor sentido, que eu pessoalmente acho que consegue distinguir realmente a capacidade de um do outro de uma forma muito questionável, né? Muito questionável, né? Como que alguém consegue saber se tem TDAH? Eu acho que teste? Ou tem que... Precisa passar por terapia, para o terapeuta falar, você tem? Não. O diagnóstico é clínico, seguramente existem critérios, né? Tanto da Academia Americana de Psiquiatria
que é quem usa o termo ainda TDAH, e como da Organização Mundial de Saúde, que ainda usa o termo transtorno hipercinético, com perturbação da atividade motora e da atenção. Mas existem critérios para isso, né? Que você tem que preencher. Começar cedo, você ter alterações da atenção, na atividade motora, no controle de impulso, aquilo tem que ser impactante, aquilo não pode estar associado ou ser decorrente de uma outra patologia. Você não pode dizer que você é desatento, no fundo você tem 18 graus de miopia, você não está enxergando, ou você está deprimido, ou você está com hipotireoidismo, ou você está em franca mania por um transtorno de humor, ou você está sem dormir há 3 dias. Tudo isso, né, faz sentido. Você tem que ir eliminando também para que você possa ter absoluta convicção. Por isso que às vezes também é muito difícil. As pessoas vão num colega, ele olha 10 minutos e já dá diagnóstico de TDAH. Não é tão assim. Você tem formas de se investigar clinicamente. Muitos falsos positivos. Você tem que descartar outras patologias. E existe ainda hoje toda uma possibilidade de estudos através da neuropsicologia, que são estudos neuropsicológicos, que você consegue traçar um perfil muito, muito claro hoje do indivíduo quanto à inteligência, quanto à capacidade executiva, quanto à capacidade de memória, os vários tipos de memória, os vários tipos de atenção e por aí vai. Então você consegue dar uma objetivada, né, através da neuropsicologia para que você possa ter uma clareza um pouco maior. Mas ainda assim o diagnóstico é clínico, né? Por observação. Como é que o indivíduo pode perceber? Bom, se você é muito desatento, você vive meio no mundo da lua, se você é inquieto demais, começa a ficar preocupado. Se você também tem dificuldade escolar sem saber o motivo, se seus amigos se queixam de uma impulsividade muito grande, você começa a ter problema social, você começa a ter problema dentro da casa, né? Decorrente dessas questões da atenção, de controle de impulso, de inquietação motora, você tem que questionar TDAH. Pode ser outras coisas. Mas seguramente. Essa coisa do mundo da lua é o arquétipo perfeito do TDAH. Do desatento, né? Do TDAH, de apresentação desatenta. Porque o hiperativo impulsivo, vamos dizer que ele está mais Ele está mais do conquistador de galáxias, andando de um planeta em planeta, ao invés de um planeta só tranquilão, que é a lua, né? Está mais pro papaléguas lá daquela inquietação, sei lá, qualquer coisa assim. O fato é que são apresentações muito diferentes, né, também, né? Você imagina que para a Academia Americana de Psiquiatria, você ser extremamente inquieto, impulsivo, você está mesmo dentro do mesmo grupo diagnóstico do que uma menina lá que está sonhando, acordada ali no canto da sala. Eles têm o mesmo diagnóstico. Só que, na realidade, eles têm apresentações diferentes e aí tem toda uma tentativa de psiquiatria de que pegar as coisas num espectro é bom, mas ao mesmo tempo é ruim. Né? Sem dúvida. Sabe o que é... Você aumenta a sensibilidade e perde a especificidade. Exatamente. Sim. Exatamente isso. É a coisa que vai ter uma professora para 30 ou vai ter um monitor para cada um? É a mesma questão. Exato. Mas assim, sabe qual que é a angústia do hiperativo e do desatento? É que você perde o controle da própria vida. Claro. Você pode planejar sua vida e você não consegue fazer, porque você tá indo para um lado para o outro, que nem um plástico no vento, saca? E isso é muito ruim para você mesmo. Claro. Você perde a noção de individualidade, de o capitão do próprio navio, você perde a independência, você perde por que eu vou planejar o meu ano se eu não vou conseguir fazer nada disso? E ao longo do tempo você vai perdendo a motivação, vai minando sua autoestima, né? Você vai ficando mais ansioso, tem toda uma série de impactos que a gente conhece muito bem, mas eu concordo plenamente. Mas é uma angústia muito grande, porque você não tem liberdade mais, você tá preso no próprio transtorno. É uma grande questão de qualquer patologia. Você tá preso na doença. Qualquer patologia. Até uma pessoa que tem câncer e fica lá, eu vou ficar morrendo aqui nessa cama, eu tô preso nessa cama. Pensa o seguinte, ninguém quer ir no médico, né? Ninguém quer ir no médico. Por quê? Porque tem medo de saber se tem alguma coisa. Se você tiver uma dor, você não vai. Se você tiver como sintoma, você tenta evitar. Se for desatento, você pode tentar evitar. Só que chega uma hora, é exatamente o que você falou, você não controla mais.
Medicina não é democrática. Você vai perdendo o controle da condição, você vai buscar ajuda. A sua expectativa, à medida que você vai vivendo o sintoma, vai te fazer buscar efetivamente assim alguma forma de ajuda. Exatamente. Né? Assim que fica debilitante o negócio, você tem a motivação para ir atrás, para melhorar a sua liberdade individual, né? Só que como qualquer outra patologia, se você consegue identificar isso cedo, o impacto é menor. Né? Você não perdeu a autoestima, você não perdeu pré-requisito escolar. Por exemplo, você conseguiu decorar tabuada. Minou menos né? a sua cabeça. Exato. Né? Muitos o seu não conseguem ser, né? decorar tabuada, não conseguem aprender, muitas vezes, nem a ler, escrever. Né? Então, você identificar cedo e tratar é muito relevante. Só que a gente fala de algo que ainda tem muito preconceito, né? Aliás, nosso podcast inteiro fala de algo que se dá muito preconceito, que são os problemas de saúde mental. Total. Se o cara, aquilo que a gente sempre fala, se o cara é diabético e tá com um pé diabético, ninguém vai dizer que é emocional aquilo lá, né? Se o indivíduo é desatento, ele não está conseguindo, aquilo está minando a autoestima dele, não, isso é culpa dele, ele que não está conseguindo fazer, sendo contrário a tudo que os estudos vêm mostrando ao longo aí de décadas, na realidade, já que a gente vem estudando a questão do déficit de atenção e hiperatividade. Né? Saca a Alice, tirando o LSD, do Alice do País das Maravilhas. Sim. Ela tem um certo transtorno de hiperatividade e atenção. Ela parece. Porque o gato chega e fala pra ela assim, se você não sabe pra onde vai, qualquer lugar serve. Sim, é verdade. E essa é a angústia do TDA, porque você tá indo pra qualquer lugar. Você é o plástico no vento que não tem a própria independência de saber para onde você quer ir. Você pode até saber onde você quer ir. Você pode até desejar ir, mesmo mas você assim, não consegue. Deixa a vida me levar, porque não tem. Você não consegue se sustentar pela vida. A vida te leva. O presente sempre ganha do futuro. E o presente é muito. Todos os fatores externos te empurram para os lados e você se perde e não consegue focar numa coisa, não consegue andar. Você tem total razão. Agora, imagina isso, a criança... Você imaginar que começa muito cedo. A criança entra em idade escolar, ela já começa muitas vezes a viver isso. Ela pode viver isso por anos. Até os pais perceberem, ou a escola perceber, ou o próprio pediatra perceber, o neuropediatra, o psiquiatra de criança, alguém conseguir identificar, diagnosticar e tratar, né? Porque só vai acumulando problema, né? Mas depois a gente fala de tratamento. A gente vai ter muito tempo aí para estar eu mesmo com todo mundo falando que eu tinha, eu não acreditei que tinha, até eu mesmo ir atrás estudar para ver, nossa, realmente bate tudo comigo. E tudo que eu achava que era uma coisa que era da minha personalidade, na verdade não é. Para você ver como a autoestima já bate, né? Vai minando. É como você tá com o braço quebrado, daí você fala assim, eu sou fraco. Não, você tá com o braço quebrado. O quanto é importante a pessoa... E a pessoa tem o direito de entender isso. Exatamente. Sim, saber que não consciência depende, é tão importante sobre isso. Tomar consciência... Como qualquer coisa. Até para que você possa criar mecanismos realmente de tratar isso, de você conseguir ter uma regulação melhor da sua atenção, do seu impulso, de toda a parte executiva. Legal. Isso é muito... Então, depois a gente fala de tratamento e de formas de combater isso. A gente vai fazer uma série. Porque é uma luta muito constante disso. É uma luta constante, porque é que nem eu falei, você faz a ferramenta de planejamento, daí no segundo dia você esqueceu. E ao mesmo tempo que você tem que ter a liberdade de você... falar, tá tudo bem com você mesmo, você tem que ter esse autocarinho, você tem que tentar de novo, saca? Porque não adianta você largar a vida. Muito socrático. Eu acho que quando os pais percebem, acolhem, né? Ajuda muito. Agora, você falou de uma questão que tem muito a ver, às vezes, o indivíduo, existem estudos que mostram que o indivíduo, mesmo sendo extremamente inteligente, tendo um nível intelectual privilegiado, ele vive o impacto do mesmo jeito. Total. Ele funciona como um indivíduo com uma condição cognitiva infinitamente menor do que aquela. E ele não entende aquilo também. Porque a vida inteira ele foi considerado um menino inteligente. Mas por que ele não consegue? Né? Não consegue porque ele tem déficit de atenção. Tem déficit de atenção e hiperatividade. O nosso ser, o nosso ego,
como é uma coisa exterior que é fora do nosso controle, só que parece ser interna, ele fala assim, pô, isso é um problema meu. E daí você fica atrás disso, indo atrás de onde tá o problema seu, e você fica procurando o óleo onde não tem o óleo nenhum. Mas eu concordo, mas é um problema seu. Isso é tão... Só que você não controla. Seu, só que é externo. Você não controla o problema. Exatamente. Então é como se fosse como qualquer externo. outra patologia. Tá, mas daí é uma questão de você... O que é interno, o que é externo. Se o interno é o que você controla, então realmente é externo. Mas é interno biológico, interno, né? Biologicamente. Só que assim, filosoficamente é externo, porque você não tem controle sobre. É externo no sentido de que assim, você não tem o controle da condição. É externo a sua capacidade de controlar. Eu acho que aí sim. Mas é algo que caminha fundamentalmente por questões de ordem genética, biológica e, evidentemente, por alguns aspectos sociais que se atrelam à motivação, tomada de consciência do problema e por aí vai. Então, galera, isso aí. Se você tem algum sintoma desse aí, vai atrás, vê se faz um teste, procura, porque você tem muita chance de ter. Exato, e está sendo muito importante. E a sua vida você não vai melhorar muito em jeitos que você nem imagina se você tratar isso de algum jeito. Não, é incrível. Nós vamos falar depois aí de tratamento e de tantas outras coisas de causa e tal, mas tratar muda a vida. Isso é incrível. Para muitas pessoas muda a vida. Só simplesmente a produtividade, ignorando todo o resto, já aumenta tanto que é uma coisa que assustadora. Só de tomar consciência, quanto que muda a vida. A família e o indivíduo, isso já ajuda muita coisa. É outra vida. É isso aí, Lulu. Beleza. Somos quem? Nós somos a gente mente. Notícia? Eu tenho uma grande notícia. Hoje é dia de São João. Legal, né? A gente aqui a gente comemora pouco em São Paulo, mas no Nordeste tem... louco. A festa junina tem todo canto. Tem todo canto, mas não festa junina é dia de São João, é a mesma coisa. São terríveis, né? As do Nordeste são muito boas, mas eu acho que foram todas canceladas, né? Esse ano, né? Tá certo, ué. Você sabe o que comemora? Porque quem que é São João? Quem foi São João Batista? Batizou Cristo. Ele batizou Cristo. Mas ele tem uma história interessante, né? Ele nasceu... profeta antes do super profeta. Porque olha só, ele tem uma história muito maluca. Porque dos santos, né, tem São Pedro, Santo Antônio e São João Batista. O São João Batista, ele também recebeu o pai dele, que era Zacarias, e a Isabel, que era prima de Maria, recebeu também. O João era primo dele. Sim, exato, Jesus, exato. Né? Ele recebeu, Zacarias recebeu o arcanjo Gabriel e ele não acreditou. Ele ficou mudo por conta disso. Quando nasceu São João, ele ficou mudo. Eu falei de que os anjos eram tensos. No Velho Testamento, exato, né? Eles são seres muito... Aí quando ele nasceu, o menino, ele diz assim, João, vai se chamar João. Aí ele volta a falar. E João Batista nasceu exatamente 6 meses antes de Jesus Cristo. E é por isso que a data comemorativa é exatamente 6 meses antes do Natal. Entendeu? Faz sentido. Total. Não tinha pensado nisso. E ele é aí. Depois a gente fala. O que tem a ver com festa junina? Não, vem de Portugal, sim. É o começo das comemorações católicas, né? Que vem dos santos aí, que vem de Portugal, aí que começa as comemorações que vão se estender depois até o Natal. Santo Antônio de casamento e São o outro? Pedro... Da chuva. Não só, depois eu vou falar. Tem muita história também de Santo Antônio de São Pedro, mas eu acho que a de São João Batista é incrível. Mas é isso. Beleza, galera. Show de bola. Vamos ficar sério aí e falar de TDAH pelos próximos 2 Vamos fazer uma sériezinha aí, vai ser legal, porque tem muita coisa pra gente falar, né? Muita coisa. E é um assunto interessante que nós dois gostamos muito. Muito. E muito a gente tá tentando ajudar essa galera aí. É isso aí. Que tá online, não aprendendo nada online. Nossa, imagina pro desatento, por imperativo. Tá na Steam, como é que tá né? sendo? Ele tá jogando o jogo ao invés de estar prestando atenção no online. Não tem como. Tudo bem. Imagina o estresse dos pais, faz parte do viver num momento histórico. Lulu, boa semana. Beleza, galera. Um abraço. Falou, segue a gente no Spotify. Tchau. Segue a gente no Instagram e Facebook.
Beleza. No nosso Manda site. mensagem pra mim pro WhatsApp, se vocês quiserem. A gente coloca no programa. E É isso aí. Muito obrigado. Boa semana.